Esse aqui é um livro que eu gostaria de ter encontrado antes, o Física em 6 Lições, do Richard Feynman, que eu acredito que todo mundo aqui conhece o Feynman. E hoje eu quero só conversar um pouco sobre ele com você, o que ele é, de onde ele vem, porque eu acho que esse livro aqui merece um espaço na sua estante. Para começar, esse exemplar aqui, ele é de uma biblioteca escolar, porque ele faz parte do programa do PNBem. Então, se você tiver curiosidade, é bem provável que você encontre ele na biblioteca da sua escola ou até mesmo da faculdade. Mas existem outras edições também, caso você queira ter a sua, inclusive na Amazon. E eu deixo o link aqui, que comprando lá você ajuda o canal também. E abrindo aqui o livro, a gente começa com as informações de publicação dele. Indo aqui para o sumário, que é o primeiro ponto interessante desse livro, é que esse livro aqui, ele é uma versão mais enxuta do Lições de Física do Feynman, aquele vermelho famoso em 3 edições, que hoje em dia está custando muito caro. Então, quando a gente pega esse livro aqui, os capítulos dele correspondem ao volume 1 do Lições de Física. Você tem o Átomos em Movimento, Física Básica, Relação da Física com Outras Ciências, Conservação de Energia, Teoria da Gravitação, e só esse último capítulo aqui que não está no volume 1 do Lições de Física, porque esse aqui é um capítulo do volume 3. E aí, dando sequência, a gente começa esse livro com uma introdução. Essa introdução é muito poder falar sobre o Feynman, quem ele foi, o que ele fazia, o método de ensino dele. E daí eu vim separando aqui algumas coisas, deixei algumas marcações aqui sem estragar o livro, porque ele é emprestado. E a primeira coisa aqui, né, é que eu deixei esse aqui, que esse Física em 6 Lições ele é extraído diretamente do Lições de Física. E o seu propósito é fornecer aos leitores leigos uma amostra substancial de Feynman. Então, eles pegaram os capítulos menos técnicos do Lições de Física e condensaram nesse Física em 6 lições. Tem outra versão também, que é o Física em 12 lições, onde eles pegam esses 6 capítulos menos técnicos, depois pegam outros 6 capítulos mais técnicos, que, se não me engano, a tradução desse livro, se fosse traduzir, seriam 6 lições de físicas fáceis e 6 não tão fáceis assim. Aqui tem uma outra anotação que eu deixei aqui, que ele comenta sobre o capítulo de conservação de energia, né? A forma como Feynman explica esse conceito e que realmente eu marquei aqui porque eu acho que é uma das explicações do conceito de conservação de energia mais interessantes e divertidas, e uma forma mais simples que eu achei de entender até hoje foi a partir dessa explicação aqui que está no capítulo desse livro, no Lições de Física também, né? E dando sequência, eu acho que foi isso aqui que eu marquei dessa primeira introdução. Aí aqui tem um prefácio, que é o mesmo prefácio que foi retirado do Lições de Física, porque aqui conta já a história de como surgiu aquele livro. E das coisas que eu fui separando aqui, a primeira que eu achei mais interessante é isso aqui, que é uma nota que o Feynman fez para ele mesmo na viagem dele aqui no Brasil, que é esse aqui: primeiro descubra por que quer que os alunos aprendam o tema e o que quer que eles saibam. E o método resultará mais ou menos por senso comum. Isso aqui eu achei muito interessante porque quando a gente quer ensinar alguma coisa, quantas vezes, né, os professores, nós mesmos, paramos para pensar sobre isso aqui, né, do qual o objetivo com aquele tema. Eu acho que é muito mais comum que a construção hoje seja feita em cima de conteúdos, né? Você tem um conteúdo para passar, você vai passar aquele conteúdo sem refletir muito bem o que você quer que os alunos saibam. É uma reflexão que eu acho muito válida a se fazer. E aqui vem contando um pouco sobre a história, porque os lições de física eram palestras, né? Eram palestras que depois foram escritas para poder preservar isso aqui. Aqui, outra coisa que eu achei interessante é que ele fala um pouco que o Feynman, ele mesmo tinha uma visão negativa sobre essas palestras, né? Ele não acha que tenha sido bem sucedido, que não acha que tenha ido bem pelos alunos, né? Ele tinha essa percepção de que essas palestras deles não foram tão úteis assim para os alunos, a gente vai entender por quê no próximo capítulo aqui. E aqui, apesar dessa visão pessimista dele, né? Ele acreditava que o Lições de Física seria a sua maior contribuição para a física. E olha que ele fez contribuições em diversas áreas, mas pela percepção dele, apesar de achar que não tinha sido bem para os alunos, ele ainda acreditava que o Lições de Física seria a sua maior contribuição. E aqui a gente chega agora já em algo realmente escrito
pelo próprio Feynman, que é o prefácio, que também é retirado do Lições de Física. E aqui eu acho que é onde começa a ficar mais interessante, onde ele vem contando também essa história do ponto de vista dele sobre essas palestras que ele deu na Caltech. E o primeiro ponto que eu separei aqui, qual o objetivo dessas palestras, por que elas surgiram? E aqui o problema que eles estavam tentando atacar era manter o interesse dos alunos que entravam no curso de física. E por que eu separei isso? Cara, isso aqui é problemático até hoje. Durante a minha graduação, a gente percebia isso, eu passei por isso, muitas vezes é meio desanimador. A gente chega com a ideia dentro do curso e se depara com uma realidade completamente diferente do que a gente esperava. Então, desde essa época aqui, nos anos 60, ele já estava com esse problema de manter os alunos interessados no curso. Isso é algo realmente difícil. Ele propõe uma solução depois aí, que a gente vê lá no final. E ele vem contando aqui, né, a história dessas palestras dele, de como funcionavam. E deixa eu ver aqui o que eu separei aqui também agora, que é onde ele fala que ele não considera que a experiência foi bem sucedida. Apesar de seus colegas, os outros professores, acharem que estava indo tudo muito bem, o próprio Feynman não achava, ele não achou que foi bem com essas palestras. Ele justifica aqui, né, que ao observar como a maioria dos alunos manuseou os problemas nas provas, o sistema me pareceu um fracasso. Ou seja, apesar das palestras, do entusiasmo dele, de ele querer ensinar e procurar formas de ensinar, criar um próprio método dele de aula, de como passar esses conceitos físicos, quando chegava nas provas, os alunos não conseguiam resolver. E isso é um problema que a gente tem até hoje. Você assistir uma aula de física, por mais boa que ela seja, por mais entusiasmo que o professor tenha para dar aquela aula, não é uma via de mão única, né? Então, é um assunto bem complexo. E aqui a gente chega a solução que ele propõe para isso, né? Que é bonita. Eu acho que é a solução ideal, que ele diz aqui: a única solução para este problema da educação é perceber que o melhor ensino só pode ser praticado quando há uma relação individual direta entre um estudante e um bom professor. Isso aqui, eu acho que é o sonho de todo professor também, né? Ter uma sala com um aluno só, você poder trabalhar de forma individual. Eu acho que só de não ter 40 alunos numa sala de aula já seria bom. Então a gente percebe que ele escreveu isso em 63. São problemáticas abertas ainda até hoje. E realmente são coisas difíceis de resolver. Aqui nessa outra introdução que foi escrita por esse David e Gary, aqui eles comentam que essas palestras do Feynman eram muito melhores para os colegas dele do que para os alunos. Quem fazia maior proveito dessas palestras eram os outros professores. Daí que Feynman recebe o título de professor dos professores, né? Então, isso diz muito sobre lições de física também. Talvez ele não seja o livro para quem está tendo o primeiro contato, apesar de que aqui, esse livro aqui ele é feito para quem está tendo o primeiro contato, por isso são 6 lições, eles pegam os capítulos menos técnicos, então, para quem está começando e quer construir uma base, esse livro aqui, ele vai ser bom para essa pessoa, né? E eu acho que o livro, ele cria essa relação de professor e aluno, porque você pode ler aqui, esse livro ele é bem como uma conversa mesmo, você pode ler e realmente imaginar como se o Feynman estivesse falando diretamente para você. E ele cria, eu acredito que ele cria essa relação entre um professor e um aluno. Eu acho que é o mais perto que a gente consegue chegar disso é estudando através de um livro. E a minha ideia aqui era só dar uma apresentada geral, fazer um panorama. Eu gostaria de, nos próximos vídeos, ir trazendo, né, discussões sobre cada um desses capítulos aqui que a gente tem. Cada um é uma lição. Eu acho que seria interessante a gente construir discussões em cima de cada uma dessas lições. Eu acho que geraria uma série bacana. Deixa aí nos comentários o que você acha, se vale a pena, se não. O que você acha dessas problemáticas abertas aqui pelo Feynman, né, expostas por ele lá em 63, que a gente tem até hoje. E no mais é isso. Muito obrigado e até a próxima.